Ler aquele nome nojento na tela do tablet da minha neta foi como levar um tapa na cara dentro da minha própria sala. Sou Maristela, 68 anos, ex-banqueteira de mão cheia e viúva. Eles pensam que sou apenas um caixa eletrônico velho, mas esqueceram que quem tempera o banquete também segura a faca de corte. Tudo começou numa tarde de domingo que tinha tudo para ser tranquila. A chuva batia na janela do meu apartamento. Aquele barulhinho gostoso que convida a gente a passar um café fresco e comer um pedaço de bolo de fubá. Eu moro no mesmo prédio há 30 anos, num bairro bom, arborizado, onde criei meu filho Cláudio com todo o suor do meu trabalho. Quem me vê hoje, quietinha, regando minhas samambaias na varanda, não imagina a leoa que precisei ser para manter o buffet delícias da Maristela funcionando por 4 décadas. Foram milhares de casamentos, formaturas e festas de 15 anos que servi. Carreguei muita bandeja pesada, queimei o braço no forno industrial e contei muita moeda para garantir que nada faltasse em casa. Naquele domingo, meu filho Cláudio, minha nora Patrícia e minha neta, a doce Bia de 10 anos, tinham vindo almoçar. Como sempre, fiz a lasanha que o Cláudio adora, aquela com molho branco e presunto picadinho. E o pavê de chocolate que a Patrícia finge que não gosta por causa da dieta, mas repete 2 vezes. O almoço foi aquela coisa de sempre. Cláudio reclamando da política, Patrícia no celular reclamando do trabalho, e a Bia me contando sobre a escola. Quando foram embora, a casa ficou naquele silêncio que, às vezes, pesa um pouco nos ombros da gente. Fui recolher a louça e vi, esquecido no sofá da sala, o tablet da Bia. A capa era rosa, cheia de adesivos de unicórnios e corações. Coisa de criança. Pensei em ligar para o Cláudio avisando, mas sabia que eles deviam ter ido ao shopping e só voltariam para casa à noite. Decidi guardar o aparelho na minha mesa de cabeceira para entregar depois. Foi quando a tela acendeu. Pling! O som da notificação foi alto no silêncio da sala. Eu não tenho o costume de mexer nas coisas dos outros. Fui criada com princípios antigos, onde a privacidade é sagrada. Mas a mensagem apareceu na tela bloqueada, e sem querer, meus olhos leram o início. Era uma mensagem da Patrícia. A velha vai bancar tudo, relaxa. Senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura da chuva lá fora. A velha. Era assim que ela se referia a mim? A mulher que pagou a entrada do apartamento onde eles moram? A avó que busca a neta na escola 3 vezes por semana? O tablet pediu a senha. Eu sabia. A Bia, minha netinha amada, não tem segredos comigo. A senha era a data do meu aniversário, 1205. Digitei com os dedos tremendo um pouco. O WhatsApp estava aberto. E lá estava o grupo, brilhando no topo da lista de conversas, com um nome que fez meu coração parar por um segundo e depois bater descompassado, dolorido. Viagem sem a velha. Sentei no sofá, sentindo minhas pernas perderem a força. O ícone do grupo era uma foto de uma praia paradisíaca, daquelas com mar azul turquesa e coqueiros. Respirei fundo. Busquei meus óculos de leitura que estavam pendurados na corrente no pescoço e comecei a ler. Eu precisava ler. Precisava saber o tamanho do buraco onde tinham me jogado. As mensagens rolavam tela acima, uma sequência de deboches e planos que me davam náuseas. Patrícia. Amor, já viu o preço do resort em Maragogi? Tá quase 20 mil a semana completa com as passagens. Cláudio. Salgado. Mas a mãe tem aquele dinheiro da aplicação que venceu mês passado. Ela comentou comigo sem querer. Patrícia. Então, a estratégia é a seguinte. A gente fala que é uma viagem em família, o sonho da Bia. Dizemos que vamos todos. Aí, na hora H, a gente inventa que não tinha mais passagem no mesmo voo, ou que o hotel lotou e ela fica. Cláudio. Não, Pati. Melhor. A gente pega o dinheiro dizendo que é para todo mundo. Depois, mais perto da data, eu falo que o médico dela recomendou não viajar por causa da pressão ou do calor. Invento qualquer coisa. O importante é garantir o Pix. Patrícia. Ai, graças a Deus. Ninguém merece uma semana com ela reclamando que a comida tem muito sal, ou que o ar-condicionado tá frio. Sem falar naquele cheiro de remédio e naftalina que ela tem. Cláudio. Verdade. Férias é para descansar.
não para cuidar de idoso. O grupo já diz tudo. Viagem sem a velha, mas com o dinheiro da velha. Larguei o tablet no sofá como se ele estivesse pegando fogo. As lágrimas vieram quentes, grossas, embaçando meus óculos. Eu não cheiro a naftalina. Eu uso perfume de lavanda francesa que compro com meu dinheiro. Eu não reclamo da comida. Eu sou cozinheira profissional. Eu entendo de tempero. E meu filho, meu Cláudio, que eu ninei, que eu carreguei no colo quando teve cachumba, que eu paguei a faculdade de Direito vendendo milhares de coxinhas e empadas, ele estava rindo, rindo de mim, planejando me extorquir. Fiquei ali parada, olhando para o nada, enquanto a chuva aumentava lá fora. A dor da traição é diferente da dor do luto. O luto é uma saudade que dói, mas tem amor. A traição é seca, é amarga. É como morder uma fruta bonita e encontrar um bicho podre dentro. Eles não queriam a minha companhia. Eles queriam o meu suor transformado em reais. Levantei e fui até a cozinha. Precisava de água com açúcar. Precisava acalmar meu peito que parecia que ia explodir. Enquanto bebia a água, comecei a olhar para as minhas mãos. Mãos calejadas, com algumas manchas da idade, sim, mas mãos fortes. Mãos que construíram um patrimônio digno. Eu não era uma velha inútil. Eu era Maristela, Dona Maristela. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar a outra coisa. Uma brasa antiga, aquela mesma que me fazia acordar às 4 da manhã para preparar banquetes para 500 pessoas, começou a acender no meu estômago. Voltei para a sala. Peguei o tablet novamente. Dessa vez, não chorei. Li tudo de novo, com calma, com frieza. Tirei fotos das conversas com o meu próprio celular. Registrei cada palavra, cada risada, cada plano sórdido. Eles achavam que eu era boba. Achavam que a idade tinha levado minha inteligência junto com o colágeno da minha pele. Coitados. Foi quando o telefone fixo tocou. Era ele. Cláudio. Oi, mãe. Tudo bem? A gente já chegou em casa, mas a Bia deu falta do tablet. Deve ter ficado aí. A voz dele era normal. Carinhosa até. O ator perfeito. Oi, meu filho. Respondi. E me surpreendi com a firmeza da minha voz. Ficou sim. Está aqui no sofá. Vocês querem vir buscar? Ah, mãe, já estamos cansados. A gente pega amanhã. Mas, na verdade, eu queria mesmo falar com a senhora sobre outra coisa. Posso passar aí rapidinho? A Patrícia fica com a Bia aqui. É coisa rápida. Eu sabia o que era. O bote da cobra. Claro, meu filho. Venha. Vou passar um café. Desliguei o telefone e senti uma calma assustadora. Fui para a cozinha, coloquei a água no fogo. Enquanto o café coava, aquele cheirinho que sempre foi sinônimo de acolhimento na minha casa, agora parecia cheiro de estratégia. Arrumei a mesa. Coloquei as xícaras de porcelana, aquelas bonitas que usei no meu casamento. Se era para encenar, eu faria o papel principal com maestria. 20 minutos depois, a campainha tocou. Cláudio entrou sorridente, me deu um beijo na testa. Aquele beijo de Judas. Sentamos à mesa. Ele elogiou o café, falou do tempo, enrolou como sempre faz quando quer pedir dinheiro. Eu apenas sorria, balançando a cabeça, concordando, fazendo o papel da velhinha dócil que eles descreveram no grupo. Então, mãe, ele começou, limpando a garganta e assumindo um tom mais sério. A gente estava conversando, eu e a Paty. A Bia está crescendo muito rápido, né? E a gente nunca fez uma viagem grande, de verdade, em família. Todos nós. É verdade, meu filho. Eu disse, bebericando meu café. Viajar é bom. Pois é. E apareceu uma oportunidade única, mãe. Um pacote incrível para um resort no Nordeste. Coisa de cinema. All inclusive, sabe? Comida e bebida liberada o dia todo. A senhora ia adorar. Não precisa cozinhar nada. Só descansar. Ele me olhava nos olhos com aquela cara de pidão que funcionava quando ele tinha 5 anos e queria um brinquedo. Parece maravilhoso, Cláudio. E quanto custa essa maravilha? Então, é um resort de luxo, né? Fica em torno de R$ 25.000 para nós 4. Eu e a Patrícia estamos um pouco apertados agora com a troca do carro e a escola da Bia.
Mas eu lembrei que a senhora tinha comentado sobre aquele investimento que venceu. Pensei, por que não usar esse dinheiro para criar memórias? A senhora merece, mãe. Merece descansar num paraíso com a gente. Merece descansar. Com a gente. As palavras do grupo ecoavam na minha mente. Inventa que não tinha mais passagem. Férias é para descansar, não para cuidar de idoso. Olhei bem para o rosto dele. Vi as rugas começando a aparecer nos cantos dos olhos dele também. Ele já tinha 42 anos. Não era um menino. Era um homem feito, tentando enganar a própria mãe. 25 mil? Repeti pensativa. É bastante dinheiro, Cláudio. É um investimento na família, mãe. Pensa na alegria da Bia. E a senhora vai junto. Vai ser nossa convidada de honra. Eu quase ri. Convidada de honra que ficaria em casa por recomendação médica de última hora. Tudo bem, meu filho. Eu disse, pousando a xícara no pires com suavidade. Eu tenho o dinheiro. Sabe que eu faria qualquer coisa pela Bia e por vocês. Os olhos dele brilharam. A ganância é uma coisa feia de se ver. Deixa a pessoa com uma expressão animalesca. Sério, mãe? Nossa, que alívio. Eu sabia que podia contar com a senhora. A senhora é a melhor mãe do mundo. Só preciso organizar as transferências, Cláudio. Sabe como é banco. Tem limite de horário, essas coisas modernas. Claro, claro. Sem pressa. Se der para fazer amanhã ou terça, já garante o preço promocional. Combinado. Ele terminou o café num gole só, vitorioso. Levantou-se, me deu um abraço apertado. Senti o cheiro do perfume caro que ele usa, pago provavelmente com o dinheiro que eu emprestei mês passado, e ele esqueceu de devolver. Vou indo nessa, mãe. A Patty vai ficar radiante. Ah, e o tablet da Bia? Meu coração acelerou. Esse era o momento. Ah, meu filho. Sabe que eu, velha desse jeito, acabei esquecendo onde guardei? Acho que coloquei numa gaveta no quarto de hóspedes para não pegar poeira e agora não lembro qual. Minha cabeça já não é mais a mesma, né? Cheiro de naftalina e memória fraca. Ele riu sem perceber a ironia. Tudo bem, mãe. Não tem problema. A Bia tem lição para fazer mesmo. Melhor ficar sem o tablet uns dias. Depois a senhora acha. Tchau, mãe. Te amo. Tchau, meu filho. Fechei a porta. Tranquei 2 vezes. O silêncio voltou, mas agora eu não me sentia sozinha. Eu me sentia poderosa. Caminhei até a mesa de cabeceira, peguei o tablet que nunca tinha saído dali. Sentei no sofá. Desbloqueei a tela. O grupo Viagem Sem a Velha continuava lá, ativo. A Patrícia tinha mandado uma mensagem nova há 5 minutos. Patrícia. E aí, a velha soltou a grana? Sorri. Um sorriso frio, calculado. Apertei o botão do microfone. Eu não ia escrever. Eu queria que eles ouvissem a minha voz. Queria que ouvissem o tom da velha que sustentou aquela família por décadas. Segurei o botão e falei, com a dicção clara de quem já comandou cozinhas com 30 funcionários gritando. Olá, família querida. Cláudio acabou de sair daqui, todo feliz com a promessa do dinheiro. Patrícia, minha querida, pode ficar tranquila que o cheiro de naftalina não vai incomodar vocês no Nordeste. E Cláudio, não precisa se preocupar em inventar desculpa médica de última hora. Fiz uma pausa dramática, imaginando a cara deles ouvindo isso. O dinheiro da velha vai ser muito bem gasto, podem ter certeza. Mas não com quem me chama de estorvo pelas costas. Boa viagem para vocês. Vão a pé. Soltei o botão. A mensagem de áudio foi enviada. Vi os 2 tracinhos azuis aparecerem quase instantaneamente. Eles estavam online. Eles ouviram. Bloqueei o tablet, cruzei as pernas e olhei para a chuva lá fora. O jogo tinha acabado de começar, e dessa vez, as cartas estavam todas na minha mão. O silêncio que se seguiu ao envio daquele áudio foi, talvez, o momento mais barulhento da minha vida. Não um barulho de som, mas de expectativa. O tablet da Bia, ainda na minha mão, parecia vibrar com a energia do caos que eu acabara de instaurar. 1 segundo, 2 segundos, 3... E então o aparelho começou a piscar freneticamente. O meu celular, que estava no bolso do avental, começou a tocar. Filho Cláudio chamando. A foto dele no visor, sorrindo num churrasco de domingo, parecia agora uma zombaria. Rejeitei a chamada.
Ele ligou de novo. Rejeitei. O telefone fixo começou a tocar na sala. Tirei o gancho e deixei sobre a mesa de centro. Voltei os olhos para a tela do tablet. O grupo Viagem Sem a Velha estava em polvorosa, mas não do jeito que eles planejaram. Patrícia saiu do grupo. Covarde. Foi a primeira a fugir, como barata quando acende a luz da cozinha. Cláudio. Mãe? Mãe. Pelo amor de Deus, não é isso que a senhora está pensando. Cláudio. Foi uma brincadeira de mau gosto da Patrícia. Eu ia sair do grupo, juro. Cláudio. Mãe, atende o telefone. A senhora entendeu errado. Eu ri. Uma risada seca, sem humor, que arranhou minha garganta. Entendi errado? Viagem sem a velha? Inventar que o médico proibiu? Não existe margem para interpretação quando a crueldade é escrita com todas as letras. Li aquelas mensagens patéticas subindo na tela e senti uma calma gelada tomar conta de mim. Não era a calma da resignação, era a calma do açougueiro antes de afiar a faca. Tirei mais prints. Salvei tudo. Encaminhei as conversas e os áudios para o meu próprio e-mail e para o WhatsApp da minha vizinha e amiga, a dona Odete, só por segurança. Odete não entenderia nada agora, mas seu celular seria meu cofre. Depois, desliguei o tablet da Bia completamente. Não queria que eles rastreassem, não queria que apagassem nada remotamente. A prova do crime estava preservada. A chuva lá fora tinha diminuído para uma garoa fina, daquelas que molham sem a gente perceber. Fui até a janela e olhei para a rua. O carro do Cláudio não estava lá embaixo, mas eu sabia que em breve estaria. Ele viria tentar explicar. Mas a Maristela que abriria aquela porta não seria a mesma que serviu café e bolo 1 hora atrás. Caminhei pela sala, passando a mão pelos móveis que comprei com tanto sacrifício. A estante de madeira maciça, a cristaleira com as taças de cristal da Boêmia, cada objeto ali tinha uma história de trabalho. E foi aí que a ficha caiu de verdade. Eles não estavam rindo apenas da minha velhice. Estavam rindo da minha história. Achavam que o dinheiro que eu tinha guardado caía do céu ou brotava em árvore. Fui para o meu quarto, o santuário onde Cláudio raramente entrava. Abri a porta do guarda-roupa e me ajoelhei com um pouco de dificuldade. Os joelhos já não são os de 20 anos, admito. Para puxar a caixa de metal que ficava no fundo, escondida sob os lençóis de fio egípcio que guardo para ocasiões especiais. Coloquei a caixa sobre a cama. Dentro dela não havia joias nem cartas de amor. Havia poder. Papelada. Peguei a pasta azul. Lá estava a escritura do meu apartamento, quitado há 20 anos. Peguei a pasta amarela. Os documentos da venda do meu buffet, uma transação que me garantiu uma aposentadoria confortável, muito além do que o INSS me paga. E, por fim, o extrato bancário da aplicação que o Cláudio tanto cobiçava. Olhei para o valor. Era o suficiente para comprar um carro de luxo à vista, ou para dar a volta ao mundo 2 vezes. Era o meu fundo de liberdade, dinheiro que juntei servindo milhares de coxinhas, risotos e filés ao molho madeira. Lembrei-me das noites em claro calculando custos de mercadoria, brigando com fornecedores de camarão que queriam me passar a perna, coordenando equipes de garçons que, às vezes, bebiam o uísque dos clientes escondido. Eu gerenciei crises que fariam o escritório de advocacia do Cláudio parecer um parquinho de diversões. Uma vez, num casamento para 400 pessoas, a energia do salão caiu e o gerador pifou. Eu comandei a cozinha à luz de velas e lanternas, servi o jantar quente e no horário, e os noivos só souberam do problema no dia seguinte. Eu fui uma general de saias e avental. Como? Como eu permiti que me transformassem nessa figura caricata de velha da naftalina? Levantei-me e fui até o espelho da penteadeira. Acendi a luz forte. Olhei para o meu rosto. Sim, as rugas estavam lá. O código de barras acima dos lábios, os pés de galinha ao redor dos olhos. O cabelo branco que parei de pintar há 2 anos porque cansei da química, estava preso num coque frouxo. Soltei o cabelo. Ele caiu prateado sobre os ombros. Passei a mão no rosto. Não vi uma velha decrépita. Vi uma sobrevivente. Você não é um estorvo, Maristela, disse para o meu reflexo, em voz alta. Você é a matriarca.
E matriarcas não são descartáveis. Abri a gaveta da penteadeira e tirei meu batom vermelho. Aquele daquela marca cara que a Patrícia vive dizendo que não combina com senhora de idade. Passei nos lábios com cuidado. O vermelho vibrante contrastou com a minha pele pálida e o cabelo branco. Ficou lindo. Ficou forte. Sentei na beira da cama e comecei a pensar. A tristeza inicial, aquela pontada no coração de mãe traída, estava sendo cimentada por uma determinação fria. Cláudio e Patrícia cometeram o erro clássico de subestimar o adversário. Eles olharam para a embalagem, o corpo envelhecido, e ignoraram o conteúdo. Esqueceram que antes de ser avó, eu fui empresária. E no mundo dos negócios, quem não lê as entrelinhas vai à falência. Eles queriam o dinheiro para a viagem. 25 mil reais. Para eles, era o passaporte para o paraíso e a garantia de se livrarem de mim. Para mim, aquele dinheiro era a prova material do meu valor, que eles queriam saquear. Peguei um caderno de anotações que mantenho na gaveta. Caneta na mão. Comecei a listar o que eu tinha a meu favor. 1. O dinheiro. Está na minha conta, no meu nome. Só eu tenho a senha e a biometria. 2. O apartamento deles. Esse era um detalhe que eles convenientemente esqueceram, ou achavam que eu tinha esquecido. Quando Cláudio e Patrícia se casaram, dei a entrada generosa no apartamento onde moram. Mas, por precaução, conselho do meu falecido marido, Alberto, que Deus o tenha, o imóvel ficou com uma cláusula de usufruto ou algo similar que precisava rever. A escritura definitiva ainda dependia de certas assinaturas minhas para qualquer venda ou refinanciamento. Precisava checar isso com urgência. 3. A Bia. Minha neta era inocente nisso tudo. O tablet era dela. Ela me amava. Eu não podia usá-la como peão, mas precisava protegê-la da influência tóxica daqueles dois interesseiros. 4. Minha rede de contatos. Dr. Siqueira. Advogado da família há 40 anos. Aposentado, mas ainda com a mente afiada como navalha. Ele fez meu testamento. Ele cuidou da venda do buffet. Ele sabia onde cada centavo meu estava enterrado. O plano começou a se formar na minha cabeça, peça por peça, como montar um cardápio complexo para um jantar diplomático. A entrada seria o silêncio. O prato principal seria a negação. E a sobremesa? A sobremesa seria a justiça. A campainha tocou. Eram toques insistentes, nervosos. Olhei para o relógio. Passara-se apenas 40 minutos desde que Cláudio saíra daqui vitorioso. Ele voltou rápido. O medo de perder a mamata dá asas aos pés. Não me levantei imediatamente. Deixei tocar. Deixei ele suar no corredor. Imaginava ele espiando pelo olho mágico, tentando ouvir algum barulho lá dentro. Será que ela passou mal? Será que teve um infarto com a raiva? Ele devia estar pensando. E se pensasse isso, seria preocupação com a mãe ou com a senha do banco que morreria comigo? A resposta amarga veio rápido. Com a senha. Respirei fundo, alisei minha saia e caminhei até a porta. Não tirei a corrente de segurança. Abri apenas uma fresta. O rosto de Cláudio apareceu no vão, vermelho, suado, com os olhos arregalados. Mãe, graças a Deus! Por que a senhora não atende? Eu fiquei desesperado. Estou ocupada, Cláudio. Respondi. Minha voz saiu firme, sem tremer. Estou fazendo as malas. Ele piscou, confuso. A esperança brilhou nos olhos dele por um segundo. Malas? Para a viagem? Mãe, sobre aquilo... A senhora viu umas mensagens. Foi tudo um mal-entendido terrível. A Patrícia, o corretor, foi uma confusão do grupo errado. A mentira era tão mal construída que chegava a ser ofensiva. Ele achava mesmo que eu era estúpida a esse ponto? Não, Cláudio. Não estou fazendo malas para a viagem de vocês. Estou separando roupas para doação. Sabe como é, velha? Acumula muita coisa. Cheiro de naftalina, não é? Mãe, para com isso. Abre a porta, vamos conversar. A senhora é minha mãe. Sou sua mãe, Cláudio. Não sua sócia. Não seu banco. E definitivamente, não sua palhaça. Mas e o dinheiro? A gente já tinha combinado. Eu preciso pagar a reserva amanhã. A ganância falava mais alto que o remorso.
Ele nem sequer perguntou como eu estava me sentindo. Ele perguntou sobre o pagamento. O dinheiro está seguro, meu filho. Muito seguro. Agora vá para casa. A Patrícia deve estar precisando de consolo depois de sair do grupo tão rápido. Mãe, a senhora não vai fazer isso. É o sonho da Bia. Não use a minha neta para limpar a sua sujeira. A Bia terá as férias que merece. Vocês é que precisam se preocupar em como vão pagar as contas desse mês sem a minha ajuda. A senhora está sendo irracional. É a idade, só pode ser. Está esclerosando. Ele gritou, perdendo a máscara de bom moço. Ali estava. O verdadeiro Cláudio. O Cláudio do grupo de WhatsApp. Boa noite, Cláudio. E lembre-se, vá a pé. Faz bem para a saúde. Fechei a porta na cara dele. Tranquei as duas fechaduras. Ouvi ele dar um soco na madeira e xingar algum palavrão abafado. Depois, o silêncio do corredor voltou. Encostei as costas na porta e fechei os olhos. O coração batia forte, mas não de medo, de adrenalina. Eu tinha acabado de demitir meu filho da função de filho mimado. Voltei para a sala e peguei o telefone fixo. Disquei um número que eu sabia de cor há décadas. Tocou 3 vezes. Residência do Siqueira, pois não? Uma voz rouca atendeu. Doutor Siqueira? É a Maristela, do buffet. Maristela. Que prazer ouvir sua voz, minha querida. A que devo a honra numa noite de domingo? Vai me convidar para comer aquele seu empadão de palmito? Sorri. Pela primeira vez na noite, um sorriso verdadeiro. Quem sabe em breve, doutor. Mas hoje eu preciso de um favor profissional. Preciso marcar uma reunião com o senhor amanhã, o mais cedo possível. Aconteceu alguma coisa grave? Digamos que eu descobri que tenho sócios indesejados no meu patrimônio, doutor, e preciso fazer uma reestruturação completa. Testamento, procurações, contas conjuntas. Quero rever tudo. Entendo. O tom dele mudou, ficou profissional, aguçado. Cláudio? Infelizmente. Esteja no meu escritório às 9 da manhã. Vou pedir para a secretária barrar qualquer outra pessoa. Leve todos os papéis que tiver. Obrigada, Siqueira. Até amanhã. Desliguei. A noite caiu pesada sobre a cidade. Fui até a cozinha e preparei um chá de camomila. Não para me acalmar, mas para celebrar. Sentei na varanda, olhando as luzes dos prédios vizinhos. Em algum lugar ali perto, Cláudio e Patrícia deviam estar numa discussão acalorada, tentando entender onde foi que o plano infalível deles deu errado. Eles deviam estar pensando em como me dobrar, como me fazer esquecer, apostando na minha suposta fragilidade mental. Mal sabiam eles que a velha estava apenas começando a jogar. Tomei um gole do chá quente. O vapor subiu, perfumado. Amanhã, eu não seria apenas a avó que busca na escola. Amanhã, eu entraria no escritório do Dr. Siqueira e reescreveria o destino do meu dinheiro e da minha vida. Eu tinha o tablet, tinha as provas, tinha o capital, e agora tinha a motivação que me faltava há anos. A chuva parou completamente. A lua apareceu entre as nuvens, cheia, brilhante, iluminando minhas samambaias. Olhei para minhas mãos novamente. Elas não tremiam mais. Estavam firmes. Mãos de quem vai preparar o banquete mais indigesto que aquela família já provou. Levantei-me, lavei a xícara e fui para o quarto. Antes de deitar, olhei mais uma vez para o tablet da Bia. Havia uma nova notificação, mas não era do grupo. Era um e-mail do banco confirmando o saldo da minha aplicação. Dormi o sono dos justos, enquanto meus inimigos, tenho certeza, passaram a noite em claro. A manhã seguinte prometia ser muito interessante. Acordei antes do sol, com aquele hábito antigo de quem passou a vida inteira acendendo fornos industriais às 4 da manhã. Mas hoje, o fogo que eu ia acender não era para assar pães de queijo ou pernis temperados no vinho. Era para queimar as pontes por onde meu dinheiro escoava. Tomei meu café preto, forte e sem açúcar, vesti meu melhor terninho de linho bege, aquele que usei na formatura do Cláudio, e chamei um táxi. Nada de pedir favor, nada de depender de carona. A autonomia começa nos pequenos gestos. O escritório do doutor Siqueira ficava no centro, num daqueles prédios antigos com elevador de grade pantográfica e cheiro de cera no assoalho. Quando entrei,
Siqueira já me esperava com uma pilha de pastas sobre a mesa de jacarandá. Ele me conhece desde que eu vendia marmita na porta de obras. Sabe que quando eu franzo a testa desse jeito, não é dor de cabeça, é decisão tomada. Bom dia, Maristela. Café? Ele ofereceu, sabendo que eu recusaria o café ralo de escritório. Bom dia, Siqueira. Vamos direto ao ponto. Quero revogar a procuração que dei ao Cláudio há 5 anos, quando fiz a cirurgia do quadril. Quero blindar as contas. E quero rever a cláusula de doação do apartamento onde eles moram. Siqueira ajeitou os óculos na ponta do nariz e sorriu. Aquele sorriso de advogado que fareja uma briga boa. A procuração é simples. Fazemos agora no cartório ao lado. As contas, você resolve no banco com a cópia da revogação. Agora, o apartamento... Lembra que deixamos o usufruto vitalício para você? Com cláusula de inalienabilidade? Lembro vagamente. Alberto cuidou disso na época. Pois bem, isso significa que o imóvel é tecnicamente seu para usar e gozar até o fim da vida. Eles têm a propriedade. Mas quem manda na chave, na prática, é você. Se você quiser alugar, vender a posse ou até morar lá, você pode. Eles só são donos no papel, esperando. Bem, o triste fim. Senti um arrepio. Meu falecido Alberto, sempre tão precavido, tinha deixado uma armadilha armada para proteger a viúva. E eu nem sabia. Prepare tudo, Siqueira. Quero que eles saibam que moram lá de favor. Mas não notifique nada ainda. Primeiro, vamos fechar a torneira do dinheiro vivo. Passamos a manhã entre assinaturas, selos de cartório e carimbos. A cada firma reconhecida, eu sentia um peso saindo das minhas costas. Era como limpar um salão de festas depois de um evento desastroso. Varrer o lixo, recolher os cacos e deixar tudo brilhando de novo. Quando saí do cartório, perto do meio-dia, meu celular vibrou. Era a 10ª chamada do Cláudio só naquela manhã. Decidi não atender. O silêncio é uma resposta que deixa as pessoas barulhentas loucas. Fui direto ao banco. O gerente, um rapaz novo chamado Ricardo, me atendeu com aquela cortesia treinada de quem vê uma senhora idosa e pensa em vender título de capitalização. Dona Maristela, em que posso ajudar? Veio ver aquele investimento? Vim retirar meu filho Cláudio como segundo titular e cancelar os cartões adicionais que estão com ele e com a esposa. Agora. O rapaz piscou, surpreso com a minha rispidez. Mas, Dona Maristela, isso pode gerar um transtorno. O sistema demora um pouco. Ricardo, eu movimentei milhões nessa agência com meu buffet. Se você não fizer isso agora, eu saco tudo e levo para o concorrente do outro lado da rua. Fui clara? Em 10 minutos tudo estava feito. As senhas foram trocadas. A biometria atualizada. O dinheiro da aplicação, aquele que pagaria a viagem sem a velha, foi transferido para um fundo de renda fixa com carência de 2 anos. Ninguém mexeria naquilo. Nem eu, se tivesse uma recaída de bondade materna. Voltei para casa me sentindo leve, mas faminta. Parei na padaria da esquina, comprei um sonho de creme e comi andando na rua mesmo, sujando o canto da boca de açúcar. A liberdade tem gosto doce. Assim que entrei no meu apartamento, o tablet da Bia, que eu tinha deixado carregando, piscava sem parar. Sentei na poltrona, tirei os sapatos e abri o aplicativo espião. Ou melhor, o WhatsApp da minha neta. O grupo Viagem Sem a Velha estava parado desde a saída da Patrícia. Mas as mensagens privadas entre Cláudio e Patrícia... Ah, essas estavam pegando fogo. Patrícia. Você falou com ela? O prazo da reserva segura só até às 14 horas. Cláudio. Ela não atende. Fui no apartamento, o porteiro disse que ela saiu cedo de táxi. Táxi, Pati. A velha nunca pega táxi. Patrícia. Será que ela foi no banco sacar? Ai, meu Deus, se ela sacar em espécie e perder na rua? Cláudio. Para de agorar. Ela deve ter ido ao médico. Velho vive em médico. Quando ela chegar, eu vou lá e pego o celular dela para fazer o Pix, eu mesmo se precisar. Patrícia. Faz logo isso. Eu já comprei os biquínis novos no cartão de crédito contando com esse dinheiro. Se não entrar, a fatura vai explodir. Li aquilo balançando a cabeça. A preocupação deles não era com o meu sumiço, mas com a localização da carteira.
Eles achavam que ainda tinham controle. Achavam que eu era a mesma Maristela que aceitava desculpas esfarrapadas e sorria para não criar conflito. Olhei para o relógio. 13h30. Faltava meia hora para o tal prazo da reserva. Decidi que era hora de dar um sinal de vida. Mas um sinal calculado. Mandei uma mensagem simples no WhatsApp do Cláudio, como quem não quer nada. Oi, filho. Desculpe não atender. Estava resolvendo umas pendências na rua. O trânsito está horrível. A resposta veio em 3 segundos. Mãe? Graças a Deus. Ficamos preocupados. A senhora está bem? Já está em casa? Precisamos fazer aquela transferência agora, senão perde o desconto. Respirei fundo. Digitei devagar, saboreando cada letra. Ah, a transferência. Verdade. Acabei esquecendo com a correria. Mas venham jantar aqui hoje. Fiz um bobó de camarão. Conversamos com calma. Bloqueei a tela. Eu não tinha feito bobó nenhum. Tinha sobras de frango na geladeira. Mas a isca estava lançada. Se eles quisessem o dinheiro, teriam que vir buscar. E teriam que me encarar. Às 7h em ponto, a campainha tocou. Abri a porta e lá estavam eles. Cláudio, suando frio apesar do ar-condicionado do corredor, e Patrícia, com um sorriso tão falso que parecia pintado com batom barato. E, para minha alegria, trouxeram a Bia. A menina correu para me abraçar, alheia à guerra fria que se instalava na sala. Vovó, que saudade! Bia disse, apertando minha cintura. Oi, meu amor. A vovó também estava com saudade. O tablet está lá no quarto, viu? Carregadinho. Patrícia arregalou os olhos levemente ao ouvir sobre o tablet, mas disfarçou. Oi, dona Maristela. Trouxemos uma torta de limão da padaria chique para a sobremesa, disse ela, estendendo uma caixa. Peguei a caixa. Agradeci. Coloquei na mesa sem abrir. Sentem-se. O jantar é simples hoje. Não tive tempo de cozinhar como de costume. Servi arroz branco, uma salada de folhas e o frango ensopado de ontem. Comida de dia de semana. Cláudio olhava para o prato e para o relógio, impaciente. Patrícia cutucava a perna dele por baixo da mesa. Eu via tudo. Anos servindo mesas me ensinaram a ler a linguagem corporal de quem está desconfortável. Então, mãe. Cláudio começou depois de 2 garfadas. Sobre a viagem. O desconto de hoje já era, perdemos. Mas o agente de viagens disse que consegue segurar o preço até amanhã cedo se pagarmos à vista. Continuei cortando meu frango com calma cirúrgica. É mesmo, meu filho? Que pena. Pois é. Então, se a senhora puder fazer o Pix agora à noite, sabe como é, né? Para garantir. Pousei os talheres. Limpei a boca com o guardanapo de tecido. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos castanhos que herderam do pai, mas que agora carregavam uma fraqueza que Alberto jamais teve. Cláudio, houve um imprevisto. O silêncio na mesa foi absoluto. Até a Bia parou de mastigar. Imprevisto? Que tipo de imprevisto? A voz da Patrícia saiu aguda, estridente. Fui ao banco hoje e descobri que o dinheiro da aplicação... Bem, ele não está mais disponível para saques imediatos. Como assim? A senhora gastou? Cláudio quase gritou, levantando-se da cadeira. Não grite na minha casa, Cláudio, disse em voz baixa, mas com autoridade. Ele sentou-se novamente, murcho. Não gastei, reinvesti, numa aplicação de longo prazo, pensando no futuro. Futuro? Mãe, a senhora tem quase 70 anos. O futuro é agora. A gente precisava desse dinheiro para a viagem da Bia. Ele usou a menina como escudo de novo. Covarde. A Bia tem 10 anos, Cláudio. O futuro dela é a faculdade. É um intercâmbio. É a segurança. Uma semana em um resort de luxo não garante futuro de ninguém. Mas a senhora prometeu. Patrícia interveio com o rosto vermelho de raiva contida. A gente contou com isso. Eu prometi ajudar a família. Corrigi, servindo mais água no meu copo. E é exatamente isso que estou fazendo. Protegendo o patrimônio da família de gastos supérfluos. Supérfluo? É o lazer da sua neta. Cláudio tentou argumentar desesperado. Sorri. Aquele sorriso irônico que eu ensaiei no espelho. Engraçado você falar em lazer da neta, Cláudio.
porque, pelo que eu entendi, a ideia era descansar e não cuidar de idoso. Não foi isso que o médico recomendou? Que eu não viajasse por causa da pressão? O rosto do Cláudio ficou branco como o arroz no prato dele. Patrícia engasgou com a água. A referência ao áudio e às mensagens do grupo foi direta, uma flechada no peito da hipocrisia deles. Mãe, aquilo foi... Foi o quê, Cláudio? Uma brincadeira? Insisti, sem alterar o tom de voz. Sabe, hoje no banco, enquanto eu assinava os papéis que blindam o meu dinheiro, fiquei pensando. Se eu sou uma velha que cheira a naftalina e reclama do ar-condicionado, talvez eu deva usar meu dinheiro para comprar remédios e agasalhos, não é? Não para financiar férias em Maragode. Patrícia levantou-se abruptamente. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. A gente vem na melhor das intenções e é tratada assim. Vamos embora, Cláudio. Sentem-se, ordenei. Não foi um pedido. Foi uma ordem de banqueteira-chefe. Eles paralisaram. A Bia ainda não terminou de comer. E na minha casa, ninguém sai da mesa enquanto a criança não termina. Educação vem antes de ganância. Patrícia sentou-se de novo, bufando. Cláudio estava de cabeça baixa, incapaz de me encarar. Vovó, o frango tá uma delícia, disse a Bia, inocente, quebrando o clima pesado. Obrigada, meu anjo. Foi feito com tempero de verdade, não com comida de resort. O resto do jantar seguiu num silêncio sepulcral, apenas com o barulho dos talheres batendo na louça. Eu comi com apetite. Eles mal tocaram na comida. A cada minuto que passava, eu via a realidade se assentando na mente deles. O dinheiro não viria. A viagem não aconteceria. E, pior, a velha sabia de tudo e estava jogando xadrez enquanto eles jogavam damas. Quando terminaram, Cláudio tentou uma última cartada, patética. Mãe, olha... Desculpa se a gente falou alguma besteira. É o estresse do dia a dia. Mais sério, a gente já tinha se comprometido com a agência. Se a senhora não pagar, vamos ter que pagar multa. Multa? Perguntei, fingindo surpresa. Puxa vida, que chato. Mas vejam pelo lado bom. É mais barato pagar a multa do que a viagem inteira. E como vocês disseram no grupo, vão a pé. Caminhar é de graça e alivia o estresse. Levantei-me e comecei a recolher os pratos. Bia, meu amor, pegue seu tablet. Pode levar para casa hoje. A menina correu para o quarto. Fiquei sozinha na sala com os dois abutres. Vocês subestimaram a cozinheira. Sussurrei para eles, enquanto empilhava os pratos. Esqueceram que quem segura a faca também sabe onde cortar a carne podre. A senhora vai se arrepender disso. Sibilou Patrícia, baixinho, para a Bia não ouvir. Vai morrer sozinha naquele apartamento enorme. Antes sozinha do que mal acompanhada por parasitas, minha querida. E o apartamento... Bom, sobre o apartamento conversamos outro dia. Tenho novidades sobre ele também. Cláudio olhou para mim com um terror genuíno nos olhos. Ele entendeu. Ele lembrou que o apartamento não era dele. A ameaça ficou suspensa no ar, pesada e sufocante. Bia voltou correndo com o tablet na mão. Tchau, vovó! Tchau, minha princesa! Eles saíram. Cláudio arrastando os pés, Patrícia batendo os saltos com força no chão. Fechei a porta e tranquei. Fui até a janela e observei-os entrando no carro. Patrícia gesticulava furiosamente dentro do veículo. Cláudio batia as mãos no volante. O carro partiu cantando pneu. Voltei para a cozinha. A louça estava suja, mas minha alma estava lavada. Enquanto ensaboava os pratos, comecei a cantarolar uma música antiga, um samba que o Alberto adorava. Eu tinha vencido a batalha do dinheiro, mas a guerra pelo respeito e pelo meu legado estava apenas começando. Amanhã, o Dr. Siqueira enviaria a notificação formal sobre a revisão do usufruto do apartamento. Se eles acharam ruim ficar sem a viagem, esperem até descobrirem que podem ficar sem o teto. Sequei as mãos no avental e sorri para a cozinha vazia. A velha estava mais viva do que nunca. E a cozinha do inferno, para eles, tinha acabado de abrir. A semana que se seguiu ao jantar do frango ensopado foi de uma calmaria enganosa. Sabe quando a gente coloca um bolo no forno e a casa fica naquele silêncio morno,
Só esperando o cheiro subir ou a massa crescer? Pois é. Eu sabia que o fermento da discórdia já estava agindo na casa do meu filho, mas aqui no meu apartamento, a vida seguia com a tranquilidade de quem pagou todos os boletos em dia. Acordei na quarta-feira com uma disposição diferente. O sol batia na minha varanda, iluminando as folhas das samambaias que pareciam mais verdes do que nunca. Reguei cada uma delas cantarolando, sentindo que o peso da humilhação tinha se transformado em combustível. Eu não era mais a velha da naftalina. Eu era a Dona Maristela, a mulher que serviu governadores e celebridades, e que agora estava prestes a servir a lição mais amarga da vida do próprio filho. Meu celular, que antes vivia mudo, agora não parava de vibrar com notificações de tentativas de contato. Cláudio mandou mensagens de "Bom dia, mãe", com emojis de coração e flores. Patrícia enviou fotos da Bia na escola. A estratégia deles mudou, do deboche para a bajulação desesperada. A água estava batendo na bunda, como dizia minha avó, e eles precisavam de um bote salva-vidas chamado Conta Bancária da Mamãe. Ignorei todas as mensagens. Visualizava, não respondia e ia fazer minhas palavras cruzadas. O silêncio é uma resposta que dói mais que o grito, porque deixa a imaginação do outro trabalhar no pior cenário possível. Perto das 10 da manhã, a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi o uniforme de um entregador. Um envelope pardo, grande, com o timbre do escritório do Dr. Siqueira. Assinei o recebimento com a mão firme. Dentro, havia cópias das notificações extrajudiciais que, naquele exato momento, outro motoboy estava entregando nas mãos do Cláudio, lá no escritório dele, e da Patrícia, na casa onde moram de favor. Sentei na poltrona, coloquei os óculos e reli o documento. Estava tudo ali, em juridiquês, claro e direto. A revogação de quaisquer poderes administrativos, o bloqueio de contas conjuntas e a cereja do bolo, a notificação de vistoria do imóvel onde residem, baseada na minha cláusula de usufruto vitalício. Não demorou 15 minutos. O telefone fixo tocou. Era ele. Mãe, o que significa isso? A voz do Cláudio estava trêmula, aguda, beirando a histeria. Bom dia para você também, meu filho. Isso. O que, especificamente? Essa papelada. Um oficial de justiça acabou de me entregar uma notificação aqui na frente dos meus sócios. Mãe, a senhora tem noção da vergonha que eu passei? O doutor Siqueira está exigindo uma vistoria no meu apartamento? Tá nos meu apartamento, Cláudio. Corrigi, com a calma de quem explica uma receita simples. O apartamento é meu. Você apenas tem a propriedade, que no momento não lhe serve de muito. E como usufrutuária, tenho o direito de verificar o estado de conservação do meu patrimônio. Mas a senhora nunca se importou com isso. A gente mora lá há 10 anos. Pois é. 10 anos em que confiei que meu filho cuidaria do meu bem. Mas depois de descobrir que esse mesmo filho planejava me deixar para trás numa viagem paga com meu dinheiro, comecei a me perguntar: o que mais ele está escondendo? Se não cuida da mãe, será que cuida da casa da mãe? Isso é vingança. A senhora está agindo por vingança porque ficou chateada com uma bobagem de WhatsApp. Não é vingança, Cláudio. É gestão. Lembra do buffet? Quando um funcionário começava a roubar filé mignon, eu não brigava. Eu apenas trocava a fechadura da despensa e auditava o estoque. Estou auditando meu estoque, meu filho. Patrícia está tendo uma crise nervosa, mãe. Ela disse que não vai deixar ninguém entrar para vistoriar nada. Então avise a sua esposa que a obstrução do direito do usufrutuário pode levar à extinção da concessão de moradia. Em português claro, se eu não entrar para ver, vocês saem para eu morar. O doutor Siqueira explicou isso muito bem na cláusula terceira. Ele ficou mudo. O som da respiração ofegante dele chegava pelo telefone. Eu imaginava o suor frio, a gravata apertando o pescoço, o mundo de facilidades que ele construiu desmoronando tijolo por tijolo. Eu vou aí. Precisamos conversar cara a cara. Pode vir, mas venha sozinho. E traga a chave extra que vocês trocaram sem me avisar ano passado. Quero testar na porta. Desliguei. Fui para a cozinha preparar um café fresco. O cheiro do pó sendo coado invadiu a casa.
trazendo aquela sensação de normalidade que eu tanto prezo. Mas hoje, o café tinha um gosto de vitória. Enquanto a água fervia, lembrei de quantas vezes deixei de comprar um vestido novo para pagar o curso de inglês do Cláudio. De quantas vezes trabalhei com febre para que ele tivesse o melhor tênis, a melhor escola. E o resultado foi aquele homem fraco, dominado pela ganância e por uma esposa fútil. A culpa também era minha? Talvez. Mimei demais. Temperei demais a vida dele e esqueci que, às vezes, a vida precisa ser servida crua para a gente aprender a mastigar. 40 minutos depois, Cláudio chegou. Não tocou a campainha desesperado dessa vez. Deu toques curtos, respeitosos. Quando abri a porta, vi um homem derrotado. Os ombros caídos, a camisa social um pouco amassada, o rosto pálido. Ele entrou, sentou-se no sofá onde dias antes lia as mensagens cruéis do grupo e colocou as mãos na cabeça. A agência de viagens cancelou tudo, mãe. Ele murmurou sem me olhar. Tivemos que pagar a multa. Estourou o limite do cartão da Patrícia. Estamos no vermelho. Sentei na poltrona à frente dele, com minha xícara de café na mão. Uma pena, Cláudio. O Nordeste é lindo nesta época do ano. Mas caminhar no parque da cidade é de graça. Ele levantou a cabeça, os olhos marejados de raiva e frustração. Por que a senhora está fazendo isso? Sério? Só por causa de um dinheiro? A senhora tem tanto guardado? Aquele investimento que a senhora bloqueou? É dinheiro para 3 vidas. Para que guardar tudo isso? Vai levar para o caixão? A pergunta dele pairou no ar, pesada e ofensiva. Era isso que eles pensavam. Que eu já estava com o pé na cova e que o dinheiro deveria ser usufruído pelos vivos. Pousei a xícara no pires com suavidade. O tilintar da porcelana foi o único som na sala por alguns segundos. Não, Cláudio, não vou levar para o caixão. Mas também não vou dar para quem me chama de velha da naftalina. Você acha que é sobre o dinheiro? Levantei-me e fui até a estante, pegando o tablet da Bia que ainda estava ali. É sobre respeito. Desbloqueei a tela e mostrei a ele uma das conversas antigas que eu tinha printado e guardado. Uma que eu não tinha mencionado no jantar. Leia isso aqui, Cláudio. Em voz alta. Ele pegou o tablet, relutante. Ajustou o foco. Patrícia. A velha tá demorando pra morrer, né? Aquele apartamento vale uma nota. Daria pra gente mudar pra cobertura. Ele leu gaguejando, a voz sumindo no final da frase. Cláudio. Calma, amor. Vaso ruim não quebra. Mas uma hora a natureza cuida. Ele largou o tablet no sofá como se tivesse levado um choque. O rosto dele passou do pálido para um vermelho intenso de vergonha. Eu não lembrava disso. Foi num dia ruim. A gente estava bebendo. Vaso ruim não quebra. É assim que você vê sua mãe? A mulher que te pariu, te educou e te sustentou? Um vaso ruim que ocupa espaço? Mãe, perdoa. O perdão é divino, Cláudio. Mas a confiança é humana. E a minha, você quebrou. Não tem cola que conserte. Voltei a sentar. Cruzei as pernas e alisei a saia. Era hora de revelar a extensão do meu poder. Você perguntou para que eu guardo dinheiro. Vou te responder. Eu guardo para ter a liberdade de não depender de ninguém, especialmente de filhos ingratos. E agora, vou usar esse dinheiro. Como assim? O doutor Siqueira já está preparando a documentação. Vou vender o meu carro, que quase não uso, e vou reformar este apartamento. Quero uma jacuzzi na varanda. Sempre quis. E vou contratar uma enfermeira particular para dormir aqui, caso eu precise. Não quero dar trabalho para vocês. Afinal, férias é para descansar, não para cuidar de idoso. A senhora vai gastar o patrimônio com luxos? Ele perguntou incrédulo. Vou. E tem mais. Sobre o apartamento de vocês. Ele se endireitou no sofá, tenso. A vistoria será na sexta-feira, às 14h. Eu irei pessoalmente, acompanhada de um avaliador imobiliário. Avaliador? Para quê? Porque estou pensando seriamente em alugar aquele imóvel. O mercado está aquecido. O aluguel daquele apartamento pagaria minhas viagens, meus cruzeiros. Sim, Cláudio, eu pretendo viajar. Mas no grupo Viagem da Velha, onde só entra quem eu convido. A senhora não pode nos tirar de lá. Temos a Bia.
É a casa da sua neta. A Bia sempre terá casa aqui comigo. O quarto dela está pronto. Mas vocês dois? Vocês são adultos saudáveis, cheios de energia para planejar golpes no WhatsApp. Podem muito bem trabalhar e pagar aluguel. Mãe, a gente não tem para onde ir. O meu escritório não está faturando bem. A Patrícia ganha pouco. A gente conta com aquele apartamento. É nosso teto. Então sugiro que comecem a tratar o teto e a dona do teto com mais deferência. A partir de hoje, as regras mudam. Querem morar lá? Tudo bem. Mas vão assinar um contrato de comodato, com regras claras. E vão pagar o condomínio e o IPTU, que eu sei que estão atrasados há 3 meses e eu vinha pagando calada. Acabou a mamata, Cláudio. Ele me olhava como se eu fosse uma estranha. Uma entidade poderosa e assustadora que tomou o corpo da mãezinha dócil dele. Ele não estava vendo a mãe. Estava vendo a ex-banqueteira que negociava com tubarões do mercado e nunca levava desaforo para a cozinha. A senhora ficou dura, mãe. O coração da senhora endureceu. Ri, uma risada curta e seca. Não, meu filho. Meu coração continua o mesmo. O que endureceu foi a minha coluna. Cansei de me curvar. Nesse momento, o celular dele tocou. Era a Patrícia. Ele atendeu no viva voz, talvez por hábito, ou talvez porque estivesse tão atordoado que esqueceu. Cláudio, você já falou com essa velha maldita? O síndico acabou de interfonar dizendo que tem uma solicitação de documentos da proprietária. Ela tá mexendo em tudo. Resolve isso ou eu pego a Bia e vou para casa da minha mãe. Cláudio olhou para mim, aterrorizado. Eu apenas sorri e fiz um gesto com a mão, convidando-o a responder. Patrícia, cala a boca, ele sussurrou, mas ela ouviu. O quê? Você tá mandando eu calar a boca? Você é um frouxo mesmo. Sua mãe faz o que quer e você... Patrícia, a minha mãe está ouvindo. Ele gritou, explodindo. E ela tem os prints de tudo. Do grupo, das conversas privadas, de tudo. A gente tá na mão dela, sua idiota. Ela vai tomar o apartamento. Do outro lado da linha, fez-se um silêncio absoluto. A bravata da Patrícia murchou instantaneamente diante da realidade concreta da perda patrimonial. Oi, Patrícia, eu disse, alto e claro, sem me levantar da poltrona. A velha maldita manda lembranças e avisa ao síndico que a documentação deve ser enviada para o e-mail do meu advogado até amanhã. Ah, e se você for para a casa da sua mãe, deixe a Bia vir me visitar. Tenho certeza que ela prefere o meu bolo de fubá ao seu veneno. Patrícia desligou na cara dele. Cláudio deixou o celular cair no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Ele chorava agora. Não choro de criança birrenta, mas choro de homem que percebeu tarde demais o tamanho do erro. O que eu fiz, meu Deus? O que eu fiz? Você escolheu o caminho mais fácil, Cláudio. O caminho da ingratidão. Achou que eu era um peso morto, uma carteira ambulante. Esqueceu que eu sou a raiz que segura essa árvore inteira. Corta a raiz e a árvore cai. Levantei-me e fui até ele. Toquei no ombro dele. Ele estremeceu. Vá para casa. Acalme sua mulher. E preparem o apartamento para a vistoria de sexta-feira. Quero ver tudo limpo. Sem cheiro de mofo, sem bagunça. Se eu encontrar uma parede riscada ou um piso quebrado, o contrato de comodato vai ter cláusulas bem pesadas de multa. Ele se levantou, cambaleante. Parecia ter envelhecido 10 anos em meia hora. Mãe, a senhora ainda ama a gente? Olhei bem no fundo dos olhos dele. A pergunta doía. Claro que eu amava. Amor de mãe não acaba com decepção, ele apenas muda de forma. Vira um amor triste, cauteloso. Eu amo você, Cláudio. Amo tanto que vou te ensinar a ser homem, nem que seja na marra, aos 42 anos. Agora vá. Tenho que ligar para o arquiteto da minha jacuzzi. Ele saiu de cabeça baixa, fechando a porta com cuidado, como se tivesse medo de quebrar mais alguma coisa. Assim que fiquei sozinha, respirei fundo. O ar parecia mais leve. Fui até a varanda e olhei para a cidade lá embaixo. Os carros passavam apressados. Pessoas corriam atrás de dinheiro, de status, de tempo. Eu tinha tudo isso agora, mas de uma forma diferente. Eu tinha o controle. Peguei meu celular.
Disquei para o Dr. Siqueira. Siqueira? Tudo certo com a notificação? Perfeito, Maristela. O oficial disse que a cara do Cláudio foi impagável. E o síndico já ligou todo o prestativo. Ótimo. Siqueira, quero adicionar mais um item na nossa lista de providências. Diga, minha general. Quero criar um fundo de previdência exclusivo para a Bia. Mais blindado. Nem o Cláudio nem a Patrícia podem colocar a mão nem para administrar. Só a Bia terá acesso quando fizer 21 anos. Ou antes, se for para pagar faculdade diretamente à instituição. Sabe a decisão. Eles estão desesperados por dinheiro. Poderiam tentar usar a menina. Exatamente. Eles que corram atrás do prejuízo deles. O futuro da minha neta eu garanto. O deles. Bem, eles que vão a pé. Desliguei e senti uma fome repentina. Fui para a cozinha. Abri a geladeira e peguei os ingredientes para fazer uma moqueca capixaba. Daquelas bem temperadas, com colorau e coentro fresco. Cozinhar sempre foi minha terapia, meu palco, minha magia. Enquanto picava os tomates, pensei na Patrícia e no Cláudio comendo macarrão instantâneo, fazendo contas de padaria para pagar o condomínio. A justiça tem um sabor complexo. No começo é amarga, trava na garganta. Mas depois, quando desce, deixa um calor no peito, uma sensação de ordem restaurada. Eles acharam que podiam me descartar como uma embalagem vazia. Mal sabiam eles que o conteúdo do frasco estava mais concentrado e potente do que nunca. A velha não só estava viva, a velha estava no comando. E sexta-feira, na vistoria, eles entenderiam que na minha casa e nas casas que eu comprei, quem dita o cardápio sou eu. A faca bateu na tábua de corte com um som seco e rítmico. Tac, tac, tac. O som da minha vida seguindo em frente, cortando fora o que estava podre para deixar apenas o que era saudável. Sexta-feira seria um dia muito interessante. E eu faria questão de usar meu melhor perfume de lavanda. Sem naftalina. Apenas o cheiro doce e inebriante da vitória. A sexta-feira da vistoria não foi um dia de batalha, como Cláudio temia, mas um dia de rendição silenciosa. Quando entrei no apartamento com o avaliador imobiliário, um sujeito sério chamado Roberto, que anotava cada risco no taco de madeira, o ar estava pesado. Não cheirava a almoço de domingo nem a café fresco, cheirava a vergonha. Cláudio e Patrícia estavam sentados no sofá da sala, encolhidos, observando enquanto eu apontava uma infiltração no teto que eles negligenciaram por meses. Eu não precisei gritar. Apenas a minha presença, vestida com meu terninho de linho e segurando a pasta de documentos, já ocupava todos os cômodos. Eu não era mais a vovó que vinha trazer doces. Eu era a proprietária exigindo a preservação do seu patrimônio. Naquele dia, assinamos o novo acordo. Nada de despejo, porque, no fundo, sou mãe e não deixaria minha neta na rua. Mas o contrato de comodato foi firme. Eles arcariam com todas as despesas do imóvel, incluindo o condomínio atrasado, parcelado em 12 vezes. Patrícia, que antes me olhava com desdém, assinava as folhas com a mão trêmula, sem ousar levantar os olhos para encarar a velha da naftalina. Ela teve que vender algumas bolsas de marca e cancelar a assinatura do clube de vinhos para ajustar o orçamento. Foi um choque de realidade necessário. Pela primeira vez em anos, vi meu filho fazendo contas de verdade, preocupado com a conta de luz, com o preço do mercado. A vida adulta tinha finalmente chegado para eles, com 40 anos de atraso. Essa mudança de dinâmica trouxe um efeito colateral que eu não esperava, mas que recebi de braços abertos. A paz. Agora, quando meu telefone toca e vejo o nome do Cláudio, sei que não é para pedir dinheiro emprestado que nunca volta. É para perguntar se estou bem, ou para avisar que a Bia quer me ver. O respeito, que antes eu mendigava com agrados e depósitos bancários, agora vinha por medo de me perder, ou de perder o teto. Pode parecer duro, mas funcionou. Cláudio arrumou uma consultoria extra à noite para complementar a renda. O cansaço no rosto dele me dói um pouco, confesso. Mas é o cansaço digno de quem está construindo o próprio sustento. Ele está indo a pé, como eu mandei. E está descobrindo que as próprias pernas são mais fortes do que imaginava. O impacto mais bonito dessa revolução, no entanto, foi na vida da minha neta.
Bia agora passa os fins de semana comigo não porque os pais querem se livrar dela para viajar, mas porque eu a convido para aulas de vida. Na minha cozinha, entre farinha e ovos, ensino a ela que mulher nenhuma deve depender de ninguém. Enquanto sovamos a massa do pão, conversamos sobre o futuro. O fundo de previdência que criei para ela está lá, rendendo juros compostos e blindado contra a ganância alheia. Ela sabe que quando fizer 21 anos, terá liberdade para estudar onde quiser. Outro dia, ela me disse: Vovó, quando eu crescer, quero ser forte igual a você. Aquilo valeu mais do que qualquer viagem para resort de luxo. E quanto a mim? Ah, a Maristela renasceu. A reforma do meu apartamento ficou pronta semana passada. A jacuzzi na varanda é meu novo lugar favorito para ler meus livros e tomar meu vinho, comprado com o dinheiro que seria desperdiçado com quem não me valorizava. Entrei para um grupo de turismo da terceira idade, um nome que agora uso com orgulho, não como ofensa. Fiz amigas novas, mulheres incríveis que também cansaram de ser apenas avós em tempo integral. Olhando para trás, para aquela tarde chuvosa em que li as mensagens cruéis no tablet, percebo que aquele momento de dor foi, na verdade, um livramento. Eu estava presa num papel que não me cabia mais. A da mãe doadora, da velha útil apenas enquanto pagava as contas. Foi preciso azedar o caldo para que eu percebesse que a receita da minha vida estava desequilibrada. Eu temperei demais a vida do meu filho com facilidades e esqueci de colocar o sal da responsabilidade. Agora, o prato está corrigido. Não sinto raiva deles hoje. Sinto uma espécie de compaixão distante. Eles aprenderam a lição da maneira mais difícil, mas aprenderam. A velha que eles queriam deixar para trás provou que é a locomotiva que puxava os vagões. Agora, soltei os vagões. Sigo leve, sigo solta, sigo dona do meu nariz e do meu dinheiro. Ontem, recebi uma notificação no celular. Era uma foto no grupo da família, o novo, que a Bia criou e chamou de Família da Vovó Mari. Na foto, Cláudio e Patrícia estavam comendo pizza caseira na sala, sorrindo, com uma legenda simples: Noite em família, tudo se ajeitando. Sorri ao ver aquilo. Eles estão vivendo a vida real agora, sem filtros de Instagram e sem patrocínio materno. Fechei a mala de rodinhas que estava sobre a minha cama. Amanhã, embarco para Portugal com minhas amigas. Vamos fazer um tour gastronômico, comer pastéis de Belém e beber vinho do Porto. A passagem foi paga à vista, classe executiva, porque minhas pernas merecem descanso e conforto. Antes de sair do quarto, olhei-me no espelho. O batom vermelho estava impecável. O cabelo branco brilhava. Não vi uma sobra, nem um estorvo. Vi uma mulher completa. Eles acharam que a viagem seria sem a velha. E foi mesmo. Porque a velha ficou no passado, enterrada junto com a submissão. Quem viaja agora é a matriarca, e o mundo é pequeno para o tamanho da minha liberdade.